dia 27. Mas o senhor conseguiria apontar algum erro da campanha? Alguma coisa que o senhor alteraria? Não cabe a mim, no meio de uma campanha, fazer análise de campanha. Eu sou candidato, não analista de campanha nem de pesquisa. Eu espero de verdade... Não faltou divulgar mais um número? Porque 50 mil eleitores votaram 13, Boulos. Tem um problema aí de uma identificação da sua candidatura com o número 13. Não faltou, por exemplo, divulgar mais um número? Não, ó, tá aqui, ó. Gente, por favor, né? Dia 27, o número da mudança é 50. 50. Vou repetir 50 vezes aqui para a gente resolver e corrigir esse problema. Agora, eu queria, de verdade, fazer um apelo a vocês. Eu vim aqui para a gente discutir a cidade. Durante o primeiro turno, muitas vezes, a gente via uma análise da imprensa de que não se debatia a cidade, até porque os debates foram muito rebaixados, violentos, agressivos. Eu acho que quem está nos assistindo quer ouvir o que eu vou fazer para a saúde, para a educação, para a inovação, para a cidade de São Paulo. Assim, se a gente transformar essa entrevista numa análise política, jornalística de campanha e não num debate para a cidade, eu acho que a gente perde mais uma vez essa oportunidade. Eu queria fazer um apelo que a gente gastasse esses minutos para isso. A gente está fazendo o nosso trabalho jornalístico aqui e o senhor fazendo o seu trabalho como candidato, cada um no seu papel. E eu sei que o senhor já disse que não é comentarista de pesquisa, mas é o instrumento científico que a gente tem para medir, né, o ânimo de eleitor. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho da sua rejeição. O segundo turno, geralmente, é um duelo de rejeições, né? E as pesquisas apontam que o senhor está com uma rejeição muito alta. E a gente queria tentar entender do senhor por que o eleitor paulistano acaba se convencendo dessa pecha que colocam no senhor de invasor, de agressivo. Por que essa dificuldade de mudar essa imagem? Porque eu estou enfrentando, Raquel, uma máquina muito poderosa. Uma máquina que representa um projeto político-eleitoral da extrema-direita e de setores da imprensa que querem, sonham com um bolsonarismo moderado. Querem o mesmo projeto do Bolsonaro, mas alguém que se finja de civilizado, que saiba comer de garfo e faca, que não use cloroquina, né? E esse projeto vê na eleição da Prefeitura de São Paulo uma tentativa de usar ela como trampolim para que o Tarcísio deixe o governo e se alce à candidatura presidencial. Esse projeto tem força, tem grana, tem voz, tem gente na mídia e repete isso diariamente. Então, quando a gente enfrenta inimigos fortes, esses inimigos nos atacam. Mas eu tenho casca grossa, Raquel. Eu não me deixo perturbar por isso, porque eu tenho uma missão. O meu propósito nessa eleição é mudar a cidade de São Paulo. Porque eu não aceito que a cidade mais rica do Brasil e da América Latina tenha 80 mil pessoas morando na rua. Porque eu não aceito que a prefeitura da cidade mais rica do Brasil deixe a população à mercê, sem fazer nada, 3, 4 dias sem luz. Porque eu não aceito que a prefeitura da cidade mais rica do Brasil só apareça para cobrar boleto das pessoas que estão tentando ganhar sua renda no final do mês. Porque eu quero ter uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária para todos. Então, quando você tem lado, quando você tem coerência na sua trajetória, quando você não se curva a máfias, é muita grana, 112 bilhões de orçamento, né? As empresas de ônibus sabem que eu não vou fazer o jogo delas. Sabem que eu não vou aceitar o que o Ricardo Nunes fez, que foi pagar o dobro para elas em subsídio, que está chegando a 6 bilhões, era 3 bilhões no início do governo dele, e deixar reduzir 20% da frota e o povo igual sardinha em lata. Elas sabem que comigo não tem isso. O Boulos. Esse crime que entrou, só para concluir, Kennedy, esse crime que entrou dentro da prefeitura, nas empresas de ônibus, em milícia, nas obras emergenciais, os compadres e amigos do prefeito sabem que comigo não tem vez. Por isso, como não tem como me atacar com fatos, porque eu tenho. Eu disse que eu abro meu sigilo bancário. Quando o Ricardo Nunes disse que eu não trabalhava, eu disse que eu abro para mostrar todos os meus vencimentos nos últimos 25 anos. Ele abre o dele, fugiu do debate aqui para não ter como responder. Como eles não têm nada a meu respeito,
porque eu tenho um passado do que eu me orgulho, limpo e honesto, aí eles tentam implantar o medo na população. É radical, é extremista, invade, e por aí vai. Eu quero dialogar com você que está assistindo a gente. Que sabe que a gente tem as melhores propostas, mas às vezes fica inseguro. Que sabe que São Paulo precisa de mudança, mas às vezes fica inseguro por toda essa narrativa. Não precisa ficar inseguro. Eu me preparei, Kennedy. Eu montei um time de gente muito qualificada. Eu fui conhecer soluções internacionais em grandes metrópoles globais para trazer isso para cá. Eu chamei a Marta Suplicy como vice. A mudança que a gente representa é sólida para São Paulo. Por isso eu peço seu voto no 50. Agora tem 15 minutos mesmo de fala aí. Vamos lá. É um tema de mobilidade que é importante. O senhor tem dito que o Tarcísio, né, é um adversário político. Se o senhor for eleito, muitas das questões de São Paulo terão de ser tratadas com o governo do Estado, né? Questão de metrô, a região metropolitana, bilhete único, tarifa. E falando em mudanças estruturais para a cidade, o senhor fala, olha, eu vou liberar o Uber, não vai ter tanto efeito assim. Mas basta se locomover em São Paulo para ver como que o trânsito é, pegar um ônibus e entrar no metrô e ver como que a coisa está. Em relação a mudanças estruturais, o senhor pretende, por exemplo, adotar pedágio urbano para os mais ricos, como tem em algumas cidades? Vai retomar um projeto para ciclovias que está abandonado na cidade? Ônibus elétrico, eu tive na China há pouco tempo, né? Há 10 anos era poluição sonora e do ar lá. Isso mudou. Menos carros nas ruas. Xangai se tornou uma cidade silenciosa. Então, eu estive lá também. Em termos de mudança estrutural, o senhor vai precisar de uma parceria com o Tarcísio. Claro. Como é que vai ficar depois de uma campanha como essa e que medidas concretas o senhor pode tomar desse ponto de vista estrutural para a mobilidade? Kennedy, deixa eu te falar uma coisa. Eu, como prefeito de São Paulo, no primeiro mês de governo, eu vou chamar o Tarcísio, chamar o presidente Lula, espero que ele tenha agenda para mim fora de dia de debate, porque eu não falto em debate. Vou chamar o Tarcísio, chamar o presidente Lula para discutir os grandes temas da cidade de São Paulo. O Lula é adversário político do Tarcísio também. Tiveram uma eleição encarniçada há 2 anos. Isso não impediu o Lula de trazer mais de 10 bilhões de reais do PAC em parceria com o governo do Estado, para ajudar na extensão do metrô da linha 5 até o Jardim Ângela, para ajudar na extensão do metrô da linha 2, verde, para garantir a urbanização do Córrego dos Freitas. Aliás, o Ricardo Nunes vive dizendo que é do Parque Santo Antônio. Ele pode até ter nascido lá. Agora, poxa, tem uma obra histórica que o Parque Santo Antônio enche direto por causa do Córrego dos Freitas. Ele ficou 3 anos e meio, não teve coragem de fazer. Eu tive que buscar recursos com o presidente Lula, que agora está contratando a obra pelo PAC no Córrego dos Freitas. Então, o fato de ser adversário político não quer dizer que na hora de governar não se trabalhe junto. Sabe o que eu penso? Quando você senta naquela cadeira, você não representa o seu partido. Você não representa só suas convicções ideológicas, você tem que representar a cidade. E para isso toda parceria é bem-vinda. Mas é importante notar uma coisa, porque muitas vezes essa pergunta aparece a meu respeito. As pessoas pensam, pô, será que o Boulos vai dialogar com o Tarcísio? Vou. Como deputado federal, aprovei 3 projetos de lei com votos do União Brasil, do Republicanos, do PSDB, do MDB, porque fiz isso dialogando com os partidos. Agora, às vezes as pessoas não veem o outro lado da moeda, Kennedy. O Ricardo Nunes está aí há 3 anos e meio. Por razões eleitoreiras, por uma cabeça mesquinha, que não é apropriada para quem está sentado na cadeira de prefeito da maior cidade da América Latina, recusou no último ano parcerias com o governo federal por politicagem. Porque na cabeça dele, vai vir coisa do governo federal, o Lula apoia o Boulos, vai beneficiar o Boulos. Por exemplo, ele não cedeu o terreno para a Unifesp, em frente ao Hospital São Paulo, que o governo federal já tem dinheiro para construir um centro oncológico para pacientes com câncer, que é uma fila grave na cidade de São Paulo, de 17 andares. Só faltava ele assinar o terreno, não assinou. Por exemplo, o governo federal abriu pelo PAC um edital para cidades comprarem ônibus elétrico. Poxa, nós precisamos, é o que nós estávamos falando, redução das emissões de carbono, redução da poluição sonora. Xangai tem 98% da frota elétrica. Ele não inscreveu São Paulo. É inacreditável. Então, esse tipo de politicagem na relação entre entes que o Ricardo Nunes tem, pode ter certeza que eu não vou ter. Acabou a eleição,
eu vou sentar com o Tarcísio para dialogar parcerias. E pedágio urbano para os mais ricos? Sou contra. Não acho que esse é o caminho. O que eu acho que vai resolver o tema da mobilidade na cidade de São Paulo de uma maneira democrática, inclusive, né, para as pessoas que fazem maior deslocamento, é fazer os corredores de ônibus que estão previstos no Plano Municipal de Mobilidade e ele não fez. Por exemplo, citando alguns aqui, Radial Leste, Aricanduva, Mboimirim de ponta a ponta, corredor Norte-Sul, corredor Bandeirantes, são alguns dos corredores, a Miguel Yunes, alguns dos corredores que já têm projeto e não foram tirados do papel, eu vou tirar no meu governo para reduzir o tempo de deslocamento de quem anda de transporte público em São Paulo. Candidato, o senhor falou que tem uma máquina, né? A máquina tenta destruir o senhor. No domingo do primeiro turno, foi eleita uma Câmara dos Vereadores de maioria expressiva dos partidos aliados dessa máquina da gestão atual, inclusive com ampliação da bancada bolsonarista. Portanto, é uma Câmara dos Vereadores pouco afeita ao seu projeto e à sua campanha durante as eleições. O senhor vai ter que, para aprovar qualquer programa, qualquer política pública, qualquer projeto que queira aprovar, vai ter que passar pela Câmara dos Vereadores. Sendo que tem uma indisposição que o senhor acabou de relatar deles em relação ao senhor. Como é que o senhor vai driblar isso para poder governar? Olha, Thaís, eu tenho 1 ano e 8, 9 meses de mandato como deputado federal. O campo político que eu represento tem 130, 140 deputados de 513 na Câmara, lá em Brasília. Eu aprovei 3 projetos de lei com votação de todos os deputados, exceto dos bolsonaristas do PL. De todos o centrão na Câmara. Sabe por quê? Porque eu sentei e dialoguei. E quando você senta e dialoga, nem sempre o resultado final sai do jeito que você queria no início. Você vai ter que negociar, você vai ter que conceder num ponto. Mas a vida é assim. Então, pode deixar comigo que de negociação, de diálogo com quem pensa diferente, eu estou escolado e como prefeito vou chamar os vereadores